Olá, sejam todos bem-vindos a este bate-papo sobre o ENAD, que é uma das ferramentas de avaliação dos cursos superiores no Sistema Federal de Educação Superior. Ele é um componente da avaliação que sozinho corresponde a cerca de 50% do CPC, Conceito Preliminar de Curso. Vamos trazer algumas dicas para você que vai fazer a prova no próximo dia 27. Primeiro, vamos apresentar um panorama das questões gerais da prova do ENAD. O perfil do candidato que irá fazer a prova deve ser ético, comprometido com cidadania, humanista, ou seja, crítico e sensível em vários contextos. O estudante necessita também ser proativo e empático nas decisões que irá tomar, quando estiver no exercício da profissão que irá seguir futuramente. Partindo para as competências. O candidato precisa olhar as competências gerais que seu curso oferece, fora as que o próprio ENAD aplica em sua avaliação. Elas são de cidadania, para serem aplicadas no meio em que vive e poder melhorar o desenvolvimento do país onde está inserido. Vale lembrar as competências que serão destacadas na prova, onde se apresentam soluções que possam ser viáveis e sustentáveis para o meio social. Um tópico sempre presente nas questões discursivas da prova é o que é possível ser feito diante de problemas que podem aparecer na sociedade. Nesse quesito, o candidato deverá usar todo o seu raciocínio para apresentar soluções inteligentes, além de fazer valer a importância da apresentação de análise e decisões antes de definir e aplicá-las. É importante ter em mente que estamos na era da informação e pode haver um conflito de dados. Uma dica é transformar os dados qualitativos e quantitativos em resolução ou solução de problemas e fazer a leitura desses dados. É de extrema importância ler, produzir e interpretar textos com clareza e coerência, analisar diferentes representações verbais e não verbais, além de gráficas e numéricas em um todo. Dentro desse contexto interpretativo, é muito importante identificar, compreender e analisar situações-problema, utilizando o pensamento holístico e sistêmico ao se abordar a complexidade da realidade na qual se vive. As questões discursivas são parecidas com as questões da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nele se apresentam duas questões com textos, nas quais constam temas de cunho social, onde se fala de arte, guerras, censura, cultura popular e a menção a pensadores filosóficos e populares. No ENAD, serão apresentadas perguntas de gênero discursivo, onde algumas apresentarão tópicos da Constituição Federal de 1988. A Carta Magna traz a definição de direitos do cidadão brasileiro e que todos são iguais perante a lei. O candidato à prova deverá apresentar em 15 linhas duas soluções, que envolvam a Constituição para o problema colocado. Na prova é testada a capacidade de leitura atenta desses dois textos apresentados, o qual, para alguns, pode ser meio controverso, mas vale a leitura e a tentativa de interpretar os mesmos. Na resposta, geralmente, é pedido para que o candidato apresente em 15 linhas duas soluções para os problemas apresentados nessas questões, com a garantia de liberdade diante da lei constitucional. Já as perguntas objetivas aparecem em formato de texto, imagens e usando trechos da Constituição, para fazer um panorama do que está sendo apresentado. Algumas delas podem seguir a mesma linhagem de formato das discursivas, mas as alternativas são de múltipla escolha e não de forma dissertativa. Elas são classificadas em 3 tipos de formatações de perguntas, com base no histórico de provas anteriores do ENAD. A primeira forma é a de escolha de alternativas indiretas, onde se apresentam enunciados com textos curtos, gráficos, tabelas e figuras. A segunda forma, para realizar esse tipo de questão, é o método de eliminação de alternativas. Isso pode ser feito a partir de uma avaliação de perguntas, onde o candidato terá que deixar somente as questões que convém ser corretas e ir relendo as alternativas, concluir que uma delas é a certa. A terceira forma é, depois de ter feito a exclusão das perguntas, como mencionado anteriormente, fazer outra avaliação na alternativa. Ela deve apresentar uma causa e um efeito, e o porquê daquilo estar sendo apresentado. Isso vale também para uma solução que posteriormente pode ser apresentada nas outras alternativas. Vale ressaltar que nessas questões são apresentados 6 tópicos diferentes e que se relacionam com o meio social e de formação geral. São eles: ética, democracia e cidadania, Estado, sociedade e trabalho, educação e desenvolvimento humano e social, cultura, arte e comunicação, ciência, tecnologia e inovação, promoção da saúde e prevenção de doenças, segurança alimentar e nutricional.
Agora vamos para o segundo tema, a ética na prova e na sociedade. É preciso prestar atenção à palavra ética, pois todos os cursos possuem esta cadeira específica que aborda este termo. A prova irá se apresentar com questões ligadas à cidadania, ao meio ambiente, a políticas raciais, aos direitos humanos e muitos outros aspectos sociais. Um exemplo atual de questões éticas é o caso de querer ou não tomar a vacina da Covid-19, pois ninguém é obrigado a se vacinar, mas é preciso estar atento que, apesar de ser a escolha de cada um, quem não realizar o esquema vacinal está também colocando a vida de outras pessoas em risco. Neste caso, temos uma decisão ética, onde aquela ação, por mais que seja apenas de um indivíduo, irá influenciar na vida dos outros. A ética é responsável por pensar a melhor maneira de se viver em convivência com outras pessoas. Ela está sempre relacionada em como fazer escolhas, que critérios devem ser determinantes nas tomadas de decisão e como se deve agir. Por mais que ao longo do tempo as coisas mudem, é necessário estar sempre ligado às origens e tradições, ou seja, muitos estudos e pensamentos realizados em séculos passados ainda podem ser muito úteis para os dias atuais. Apesar de todos os seres humanos nascerem com os mesmos direitos, é necessário observar que existe a diversidade e estes necessitam ser equiparados. O diálogo é essencial para que se chegue a uma conclusão. Por isso, ter uma mente aberta e aceitar opiniões contrárias é muito importante. Esperamos que esse podcast tenha ajudado você nessa preparação para o ENAD. Para mais informações, visite ux.br/ENAD, onde tem várias dicas sobre a prova. Não esqueça de preencher o questionário e boa prova no dia 27.